Boa noite, meu amor. Que saudade! Também estamos aqui com saudades. E muito frio aí em Gramado, gente. Tá muito frio. Temos agora segunda-feira a previsão de -1 e o pessoal já tá querendo aí que neve por aqui. Eita ferro! Porque assim, carioca, 20 graus já tá de casaco, cachecol, gorro e tudo, né? Não sabe o que é frio de verdade. Ixi, aqui não ia dar muito certo, não. Não é? Só para turistar, como o pessoal diz, curtindo o friozinho de Gramado, né? Mas de casaco na frente da lareira tomando um vinho. É isso aí, é a melhor parte. Eu só não tô com um vinhozinho aqui para te acompanhar, porque eu estou trajada, que eu tô gravando a aula hoje o dia todo. Inclusive, quando a gente acabar aqui, eu vou continuar até de madrugada. Tem bastante aula para gravar aí para frente. Ah, coisa boa. Eu tô aqui, né? Que à noite sempre tem que ter um vinhozinho, né? Então eu tô com Opa, ele já aqui do lado. maravilha. E César, eu sei que já está assistindo a gente também, mesmo assim, beijo grande, saudade de vocês. Ó, já tem gente de Portugal mandando beijo, pessoal lá do Convento de São Delgas, alunas de Show. Portugal, enfim, já tem aqui um Beijo para pessoal. todos. Bom, eu já falei um pouquinho de você, mas se apresente melhor, diga aí como é o seu trabalho, como é o seu curso também. Hoje o espaço é seu aqui, você que vai falar mais. Ah, obrigado. Bom, boa noite a todos. Parabéns por estarem aí procurando se transformar, procurar novos conteúdos, né? A gente não pode parar no tempo, né? A ideia é sempre evoluir. E estou começando a levantar uma bandeira no sentido de o fotógrafo de bolso. Para quem talvez já acompanhou aqui o meu perfil, se chamava Minha Foto de Bolso, Que eu acho aonde fantástico esse nome. que eu sempre trabalhei com dicas de fotografia com celular. Só que eu tinha o meu pessoal, eu tenho do meu de fotógrafo profissional de eventos, tinha um outro do Jonathan Santos Criativo, que falava de marketing, só que era muita coisa para eu dar conta, além de todos os outros Instagrams que eu já cuido dos meus clientes, né? Então eu digo, não, só um pouquinho, eu preciso focar e direcionar todos para um. Aí eu editei esse, aí virou Jonathan Santos Criativo, onde continuo abordando sobre a fotografia com celular, mas a partir de agora, e também já falando que vai ser um novo curso, que vai ser o fotógrafo de bolso, né? Todos nós precisamos, sim, ser fotógrafos. E eu cheguei dentro desse contexto, porque a minha formação ela é publicidade e propaganda. Uhum. Quando eu estava terminando a faculdade, eu conheci a fotografia, me apaixonei, né? Com uma cadeira eu já me achava o fotógrafo, né? Já comecei a dizer que eu já podia fotografar, e caí no mundo de eventos, gostei, fiquei por muitos anos até começar a pandemia, e aí com a pandemia eu precisei me reinventar. Aí eu peguei as minhas origens da comunicação, adaptei a fotografia e aí comecei a fazer muitos trabalhos aqui em Gramado, criando conteúdo para restaurantes. E esses conteúdos são fotos, são vídeo, agora dentro da questão do Reels, mas tudo com o celular. E aí a gente vem para reforçar que um celular ele não vai substituir um fotógrafo, ele vai substituir uma câmera fotográfica profissional, mas ele não vai substituir o fotógrafo, né? Porque o fotógrafo é todo o conhecimento que a gente tem. Então, todo Exato. mundo que vende alguma coisa ou que vende a sua imagem precisa sim ser um fotógrafo de bolso. Ele precisa sim aprender sobre fotografia se ele quiser evoluir, se ele quiser mostrar mais o seu trabalho e também se destacar aí, né, nesse feed tão concorrido que é hoje. Exato. Eu até na terça-feira eu fiz uma live aqui para falar um pouquinho sobre essa questão de como vender melhor no Instagram e hoje está casando super bem, porque é exatamente isso. É essa concorrência, é tanta imagem, é cada hora mais imagem interessante, reels, enfim. E a gente precisa de fato se destacar
com uma boa foto, com uma qualidade bacana, entender um pouquinho melhor sobre luz, que eu já falo até bastante na questão da pintura sobre luz e sombra, mas é importantíssimo que a gente pense isso também para as fotos. Explica um pouquinho mais sobre isso. Então, para a gente ter uma boa foto, eu sempre divido ela em três pilares, que é a luz, a composição e a edição. Então, a gente iniciando aí pelo primeiro pilar, que é a luz, ela é fundamental para a gente fotografar, porque a luz ela vai tanto nos ajudar a destacar algumas coisas e também vai nos proporcionar sombra, e com essa sombra a gente consegue trabalhar alguma coisa artística ou consegue, por exemplo, mostrar texturas, né? Então, digamos que a gente esteja com o bolo aqui e a luz ela vem de lado. Todo o trabalho, todo o relevo que o bolo tem é a luz que vai destacar. Então, o pessoal gosta muito de utilizar o flash do celular. Então, se você tiver com o bolo e você for fotografar de frente e usar o flash, ele vai matar toda a textura que tem o seu bolo. Então, a gente precisa primeiro entender um pouquinho mais sobre luz. Hoje, o que mais o pessoal utiliza para fotografar produtos, bolos, cupcakes ou qualquer outra coisa em casa, é a luz de janela. Então, vamos dar a preferência para fotografar durante o dia, porque a luz de janela, ela tem aí em abundância, mesmo em dias nublados, a gente consegue sim essa luz para fotografar. E o legal é que a luz de janela, a gente consegue ter um controle dela a partir de uma cortina. Então, Sim. daqui a pouco a pessoa está fotografando ao meio-dia, tá? A luz está muito intensa, ela com a cortina ela vai conseguir quebrar e deixar uma luz mais difusa. Ou até mesmo se a luz ela está entrando diretamente dentro do quarto, da sala, da cozinha, e vai ficar uma luz dura, e lá vem a cortina de novo para difundir a luz e ela vir mais suave e consequentemente fazer uma foto melhor. Então, dentro desse ponto de luz, da onde está vindo a luz? É a luz que vai direcionar para onde você vai utilizar, da onde você vai fotografar, qual que é o ângulo, né? Vou dar um exemplo prático, na hora de fazer um selfie. Se você está em casa, você vai fazer um selfie, se você estiver de frente para a janela vai te iluminar. E se você estiver contra a janela, você vai ficar escuro e lá atrás, a janela, a cortina vai ficar aquele clarão. Então, isso é um erro que acontece, assim, tanto de fotos que eu vejo no Instagram, muitas, a gente Uhum. tem esse erro. E ele vale também para os produtos, também para os bolos. A não ser que você queira fazer uma silhueta, queira fazer uma foto mais artística, mais conceitual, mas né, isso necessariamente não é o caso. A gente precisa vender o bolo, a cor dele, a textura. Então, Exatamente. a gente precisa da luz. Então, procura lá na sua casa qual é a melhor fonte de luz para fotografar na janela, coloca ali uma mesinha de, até mesmo uma escrivaninha, mesinha de computador, ela já está servindo, até foi essa que eu utilizei para fazer as fotos que eu mandei para você. Ah, legal. Eu Eu vou utilizei... até. Eu não estou conseguindo aqui compartilhar por conta do aparelho, mas eu vou mostrar aqui no outro. Uhum. Vou mostrar para quem quiser ver aqui, olha. Essas aqui que eu até postei agora há pouco também. Ó, todas Olha. essas aí, quer ver? Lu, abre uma, por favor, clica nela para ela abrir maior, que aí dá para o pessoal enxergar. Ó, aí, gente, é total luz de janela. Nesse caso aqui, a luz está vindo pelo lado, aqui pelo meu lado, né, o lado esquerdo, e percebam que a gente tem uma leve sombra. E só que essa leve sombra, Sim, ela foi aqui. possível porque eu utilizei, deixa eu pegar aqui, por exemplo. Eu peguei uma folha de papel e coloquei bem ao lado do bolo, lógico que sem Hum, aparecer na foto. E isso refletiu. Então, por exemplo, aqui está a minha luz. Olha a diferença sem a luz diretamente com a luz. Ó. e Eu com a luz. consigo fazer. Ó, posso fazer até mesmo aqui em mim. Ó.
a diferença como Olha mais só. luz e menos luz, ó. Então é esse o trabalho que aquela folha branca, que uma cartolina vai fazer no seu bolo. Então a gente tem luz de janela em abundante, mas eu quero essa sombra aqui tá me incomodando. Então, lá do ladinho, a gente vai colocar alguma coisa branca, então pode ser uma cartolina, um papel, um isopor, um pano. Bacana, É, excelente dica. esses dias, num restaurante, eu usei até um guardanapo para fazer, para rebater essa luz. Então, né, primeiro ponto, veja onde está a janela. A partir dessa janela, posicione o bolo. E se tiver muita sombra, você pode utilizar o recurso de qualquer coisa branca para poder refletir a luz. E com isso, você já tem aí uma luz perfeita para poder fotografar. Maravilha. Deixa eu ver até aqui os comentários. Já vi gente perguntando se você faz catálogo. A Sim, Aline faço já sim. passou por aqui também, dizendo que ama as suas dicas. Beijo, Aline. Enfim, boa noite. Tem aqui a dica aqui falando que usa todas as suas dicas. Que mais, gente? Aqui eu vi aqui que já passou muita coisa. Suas fotos, ó, gente, o pessoal falando que suas fotos são lindas, enfim. Obrigado. Lu, Foi. passa aí Deixa eu mais virar outra. isso, pega uma que tem uma luz aí bem diferente para a gente comentar um Ó, pouquinho essa sobre aqui que tá ela. bem, bem escura, olha. Ó, essa aí a gente pode trabalhar aquela questão do artístico, né? Quero fazer talvez uma foto mais conceitual, uma foto para ficar diferente no feed, né? E até algo importante de falar que existe um tipo de foto para cada situação. Tem um tipo de Com foto para certeza. vender, tem um tipo de foto pro Instagram e tem um tipo de foto até para o e-commerce. Então, para cada um desses itens, a gente tem uma foto diferente. Nesse caso, o que eu fiz? Eu utilizei a luz de janela, Uhum. fiz a fixação do foco, que é algo que a gente fala muito no curso, aonde a gente tem mais luz. Ali eu fui diminuindo a intensidade de luz, porque quando a gente está fazendo uma foto, a gente fica com o dedo na tela, ele vai fixar o foco, ele vai travar a luz. Eu diminuí a intensidade de luz, tirei Hum. aquele meu papel branco do lado, então ele não pôde mais refletir, e com isso a gente teve toda essa lateral escura. Né? Ou Lógico que. seja, Oi, deixa eu desculpa, só ver se eu lógico. entendi. Você estava utilizando exatamente a mesma luz, mas essa foto e a outra, porque mexeu nessa graduação da luz do celular, você conseguiu fazer esse efeito, é isso? Isso, tanto dessa maneira que eu tirei o que estava me ajudando a refletir, quanto na edição eu potencializei o que é escuro. Né? Lá no meu terceiro Uhum. item, como base para uma foto, que é a edição, eu trabalhei um pouquinho essa questão das luzes e acabei evidenciando o que tinha mais luz e acabei potencializando o que estava com sombra. Então ele ficou muito mais escuro. Então esse resultado a gente consegue a partir da falta de algo para refletir e da edição. Maravilha. Essa foto eu achei linda, 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 linda. Realmente Obrigado. muito artística. Aqui, agora vamos falar também aqui um pouquinho dos detalhes, que a gente que é dessa área, a gente precisa muito dos detalhes. Então, não só para a questão do bolo, peraí que pronto. Não só para a questão do bolo, mas às vezes tem um docinho, tem um biscoito, né? Que muita gente chama de bolacha, aqui a gente no Rio a gente chama de biscoito. Mas enfim, como foram os biscoitos, inclusive do casamento de vocês, que eram pequenos, enfim, a gente precisa ter mais detalhe. Isso, exatamente. Para a gente fazer detalhes, a gente precisa sim ter luz, mas ao mesmo tempo ter sombra, porque bem ali dentro de uma das pétalas a gente vê que tem um pouco de sombra. E Exato. esse detalhe a gente vai conseguir evidenciar principalmente na edição. Tá? Para eu fazer a foto, eu recortei ela, tá? Eu fiz a foto, depois eu recortei no detalhe e eu consegui evidenciar ela a partir da edição. Então, lá no Lightroom, que é o editor que eu utilizo para fazer essas edições, a gente tem uma ferramenta de seleção
E aí eu selecionei exatamente todo o detalhe, e nesse detalhe eu potencializei as cores, potencializei a luz e potencializei a textura. Então, com isso, a gente tem lá no fundo um desfoque e um super foco, uma textura a mais no detalhe. Com isso, a gente Uhum. consegue fazer com que a foto, com que o detalhe ele se sobressaia na foto. Maravilha. Agora, uma coisa importante, Dil, é, as pessoas conseguem fazer isso à mão livre ou precisa realmente ter um suporte, ter um tripé? Como que a gente pode? A pessoa de repente não tem tripé em casa, como é que Uhum. faz? Bom, se ela não tem tripé, pena que aqui a gente não pode colocar fotos, tá? Isso aqui vira um tripé, para Hum. mim, Aqui outro detalhe, ó. qualquer coisa que eu tenha à mão vira um tripé, tá? Eu posso pegar, por exemplo, eu pego aqui essa garrafa, e aí eu vou pegar ali o celular, eu vou encostar nele, ele já virou um tripé, tá? Hum. Mas assim, hoje em dia a gente vai ter tripé por R$ 50, por R$ 60, por R$ 100, entendeu? Então não Eu é já mais vi uma essa coisa. semana até por 30. Então, não é mais uma coisa inacessível. Ah, até eu tenho um aqui, olha que legal esse aqui, ó. Esse aqui eu comprei esses dias no Instagram. Ele é praticamente como se fosse um pau de selfie, tá? Mas a função dele principal, ele é ser um tripézinho, ó. Então ele tem aqui, né? Esse aqui você já coloca em cima da mesa. Aqui a gente tem o lugar onde prende o telefone. Então, ou seja, Uhum. né? Paguei super barato. Então não é uma coisa que, meu Deus do céu, eu não consigo comprar. E a gente precisa entender que aqui isso não é um gasto, isso é um investimento, isso vai te trazer Com retorno, certeza, né? com Então, certeza. investir num tripé ele vai te ajudar por quê? Porque algumas vezes você vai fazer a foto sozinho. Então, naquelas fotos ali que eu fiz, eu até tinha um assistente, mas estava filmando, né? Porque era a aula para o teu curso, mas ele não estava me ajudando. Então, eu utilizei de um tripé para fazer a Uhum. foto e todo aquele contexto de trabalhar sombra com a folha foi eu mesmo que fiz, né? Como? Certo. Fui lá, fiz a fixação do foco, coloquei no timer, né? A gente pode botar aí 5 segundos, 10 Hum. segundos. Aí eu tenho 10 segundos para ir do lado do bolo e ir lá, ó, ficar controlando a minha luz. Tá? Então, é indispensável quando você estiver trabalhando sozinho e não tem alguém para te auxiliar. Então, a gente vai ter tripés baratos, mas a gente vai ter várias coisas em casa que podem nos auxiliar. Um exemplo, digamos que você vai fotografar numa mesa. A mesa ela vai ter no mínimo 1,5 m, 2 metros. Você vai posicionar o bolo no final da mesa. Se você pegar uma vassoura, você consegue grudar o seu telefone com uma fita na vassoura, você já fez um tripé. Então, assim, Maravilha. é muito de utilizar a criatividade na hora de fazer a foto. Uhum. Olha, tem uma pergunta aqui que eu achei super inteligente da Aline. Gente, é uma sopa de letrinha igual ao meu nome. Aline Schmidt, eu acho. A janela onde entra a luz fica uns 3 metros de distância da mesa de onde tiro as fotos dos meus bolos. É muito distante? Se sim, qual a distância ideal? É um pouco distante, mas vai depender também da intensidade de luz que entra na tua janela. Se você tiver em determinado período do dia uma luz que entre por essa janela a ponto de iluminar o ambiente, mas não chegou no bolo ainda, ok, você consegue trabalhar com essa luz de janela. A grande questão também é qual outra luz que você tem dentro do ambiente, essa luz artificial, que muitas vezes ela pode distorcer as cores. Então, o ideal é que a Uhum. gente tenha somente uma fonte de luz, tá? No caso, a luz natural, e utilizar recursos de coisas brancas, um isopor, alguma coisa para rebater a luz. Se você tiver a Maravilha. possibilidade de chegar mais próximo, melhor, porque você vai ter mais qualidade de luz. Então, assim, não tem uma metragem exata que você tenha que estar ali da janela. A questão é você perceber
que a luz ela está te dando um bom resultado. Maravilha. Bom, então, entrando agora, você falou da luz artificial também. Eu, por exemplo, estou com um softbox aqui na minha frente. Uhum, Então, de repente a pessoa nem tem um softbox, mas não tem jeito, tem que tirar uma foto noturna. Não tem como, não tem uhum. luz, ou o dia está chuvoso, está nublado e não tem luz. Como é que pode aí trabalhar com uma luz artificial que seja também com um efeito bacana? Bom, o grande detalhe da luz artificial é não estar exatamente embaixo da fonte de luz, né? Então a gente tem lá uma lâmpada, pode ser uma lâmpada qualquer, e essa lâmpada ela não pode estar exatamente em cima do bolo. Então a gente tem que pensar que essa lâmpada é o sol. Então a gente precisa se Uhum. distanciar um pouco dessa lâmpada para essa lâmpada iluminar de forma uniforme o bolo. E aí a mesma coisa, vai poder utilizar a cartolina, vai poder utilizar qualquer outro utensílio para a gente fazer também, para refletir essa foto. Então a grande questão é não ficar exatamente embaixo dessa fonte de luz. Uhum. Porque senão fica aquela luz de cima e faz aquela sombra chapada embaixo, né? Isso, então imagina que é o sol. Então você precisa se distanciar para esse sol iluminar o bolo. Raciocinando isso do sol, acho que fica mais fácil até para todo mundo entender. Nos Fica. cursos presenciais, eu dava o exemplo, aí a gente vai entregando a idade, né? Lembra Até dos parece, até parece. lembra dos filmes que a gente da máquina de filme, a gente comprava o filme vinha numa caixinha. E quando a gente abria Sim. a caixinha, ele tinha o exemplo de como você deveria fotografar. E um exemplo era o sol. Aí ele fazia o desenho do sol e mostrava que você tinha que ficar virado para o sol, né? Então, naquela época a gente fazia fotos até melhores devido a essa instrução que o filme nos dava do que hoje, que as pessoas acabam só saindo fotografando e Pegando. acabam não procurando conhecimento. Mas, né, vamos trazer esse exemplo lá de ficar de frente para o sol. Isso realmente é a dica. Bom, agora eu vou pegar aqui outras fotos. Aqui você botou um fundo, um tecido. Isso. E isso é uma informação, acho que é bem bacana, porque normalmente fica a marca de mesa e tudo, e essa questão de fundo é muito importante, não é? Explica aí um pouquinho. Isso, então, ó, nessa foto aí, depois eu até posso te mandar os bastidores, ou publico lá no meu Stories, o pessoal vai lá depois para dar uma olhadinha. Que Maravilha. eu Publica e me fiz? marca, que aí eu compartilho. Show. O que eu fiz? Eu tinha a janela, nesse caso aqui a janela, coloquei na parede uma mesinha de computador e assim, acho que ela tem uns 40 centímetros, ela é super curtinha. O Uhum, bolo quase tomava conta de toda a mesa. Nessa foto específica, eu comprei um TNT com textura, com desenho, né? Aí eu hum, cuidei para ser um desenho que ele não chamasse mais atenção do que a foto. Então ele tem uma textura, mas não, nada a ponto de interferir na nossa foto. Comprei uhum, ali 1,5 m, não gastei R$ 5, colei ele na parede com fita larga, aquela fita transparente, pode ser a fita crepe branca, espichei uhum. ele por cima da mesa e ele se transformou num fundo. Por que que é importante a gente cuidar do fundo? Que daí a gente já entra então já na parte 2 de uma foto de sucesso, que é a composição. Não é porque a gente está fazendo um bolo, talvez temático, vou dar o exemplo do Natal. Eu lembro que na minha primeira turma presencial, eu recebi os cupcakes, e era cupcakes de Natal, e propositalmente eu pedi para a pessoa levar coisas que ela fotografaria junto. E ela me Uhum. levou um monte de coisas que tirava a atenção do cupcake, Com... Uhum. né? O Então, cupcake ficava em segundo plano, né? O que deveria ser em primeiro. exatamente. E dentro da fotografia específico do bolo, quando você vai fotografar em casa, você precisa mostrar o bolo, né? Então, eu indicaria sempre um fundo cinza, né? O tecido cinza. Por quê?
O cinza, ele é o fundo que melhor vai equilibrar as cores. Por quê? Por Hum, exemplo, a gente tem o bolo, na maioria das vezes o bolo é branco. Se a gente colocar um sim. fundo preto, por exemplo, a gente vai ter um contraste de luz muito forte. Pouca luz no fundo devido à cor preta e muita luz na frente no bolo devido à cor branca do bolo. Ou se a gente Uhum. colocar um fundo branco, a gente vai ter branco com branco e aí a gente não tem textura Não para tem mostrar o bolo. contraste também, né? Isso. E aí o cinza a gente está no meio termo. E com ele a gente consegue tranquilamente controlar tanto a luz quanto as cores. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas colocar o bolo ou o objeto que vai fotografar naquela parede linda verde. Só que aí imagina o verde, e aí se teu bolo só tem cores frias, ficou uma foto totalmente Muito fria. fria. Então, o cinza ele vem para equilibrar. Então, pode ser um bolo preto, pode ser um bolo branco, pode ser um bolo totalmente colorido, que o cinza ele vai te ajudar. Eu, particularmente, prefiro que trabalhe com o tecido cinza liso. Né? Liso. Isso a gente vai ter em tecidos super baratos, liso, cinza. Né? Então, não é um impedimento. Mas, se quiser um pouquinho de textura, esse aí é um exemplo onde eu procurei uma Uhum. textura que não fosse uma cor agressiva ao bolo, a ponto de interferir, e ao mesmo tempo a textura em si também não interfere no bolo. Até mesmo uma cartolina também pode fazer o mesmo efeito. Isso, das fotos que eu te mandei para a tua aula do curso, eu utilizei. Quando o fundo é cinza, até as outras fotos que o fundo é cinza, eu estava Uhum. utilizando EVA. Então Ah, que bacana! eu comprei 3 folhas de EVA, eu peguei ele na largura, coloquei um do lado do outro, daí ele ficou comprido. Na parte que ia ficar para trás, eu utilizei a fita larga e aí Ixi, um monte de mensagem entrando. eu transformei É o ele, César, tá? Isso aqui é é o culpa do César. César, César que tá mandando mensagem. eu transformei ele num fundo maior, mas utilizando simplesmente EVA. Maravilha, excelente dica também de colar por trás o EVA, que aí você consegue fazer uma chapada grande. Então, se tiver um bolo mais alto, enfim, Isso, é exatamente. interessante. E quando a gente tiver essa questão do bolo mais alto, o ideal é que a gente se afaste mais da parede. Então, se a ideia é Uhum, criar esse fundo infinito, a gente precisa de um tecido maior ou de mais uhum. EVAs para fazer esse fundo mais extenso, né? Por que isso? Porque se a gente tiver muito próximo, um bolo grande, muito próximo do fundo, a gente não vai conseguir fazer esse desfoque que a gente consegue perceber nesse bolo de até 2 andares, que a gente consegue deixar ele bem focado e consegue dar um leve desfoque no fundo, né? Se o bolo fosse maior nessa distância, a gente não conseguiria. É. E uma coisa que eu acho muito legal também, que é uma visão que você tem que realmente, desde do dia que eu te conheci, eu vejo que você tem uma visão diferenciada, de fato, é a questão do ângulo. Porque normalmente, quando as pessoas pensam em fotografar um bolo, já vão no reto, ali de frente. Você nunca vai de frente. Então, essa questão, assim, é muito difícil você ver uma foto sua com um bolo específica. Ó, outra daqui, a mesma coisa, o bolo não está de frente, tá vendo? Ele aparenta estar bem de frente, mas você vê que tem uma leve angulação. Isso, a angulação ela vem primeiro para a gente mostrar as camadas e as texturas que o bolo pode proporcionar. Porque se a gente fizer a foto assim, ele vai, né, ser 2 quadrados. Né? Ele não vai nem, Exato. dependendo da luz também, ele vai ser 2 blocos quadrados e você não consegue nem perceber que ele é redondo. E quando a gente sai da altura dos olhos, não necessariamente dos nossos olhos, mas quando a gente sai da altura do nosso olho com a altura do bolo, a gente consegue mostrar isso. Então a gente mostra que ele é redondo, a gente consegue mostrar aquela base pequenininha que vai circulando ali para fazer a borda do andar seguinte. Então a gente sempre consegue mostrar melhor o bolo dessa forma. E eu, particularmente, essa questão de não fotografar sempre assim de frente,
ele vem para a gente sair do automático. O que, que muitas pessoas fazem na hora da foto? Elas chegam no local e, assim, na própria altura dos olhos, elas vão ali e fotografam. E quando eu vou fotografar algo, eu sempre procuro explorar ou de baixo, ou de cima, ou o ângulo lateral, porque isso vai trazer uma personalidade para a foto e vai mostrar outra visão que as pessoas não estão acostumadas, né? Porque se você chegar, fizer a foto na altura dos seus olhos, vai ser a mesma coisa que ela está olhando. Então não faz Sim, diferença, né? Não tem o porquê ter um fotógrafo ali, né? Então isso que faz muitas vezes a diferença de uma foto melhor ou uma foto que chame mais atenção é explorar mais os ângulos. é. Teve alguém perguntando aqui se poderia ser um tecido bege. Pode ser um tecido bege, desde que o bolo não seja bege, né? Ah, Então, sim, sim. Para não ficar tudo também isso, chapado. isso, exatamente. Então, assim, a preferência é o cinza, mas se você não tem cinza, você pode sim utilizar outras cores, tá? Aí é questão de você entender um pouquinho de cores e você utilizar contrastes. Então, não sei se, acredito que dentro das tuas aulas tem essa questão da cor, de cores Sim, complementares, das cores que podem se complementar. Então, nada impede de você utilizar um fundo lilás, clarinho, desde que seja um bolo, uma cor do bolo que a gente consiga ter um contraste de cor e consiga evidenciar o bolo, né? Mas não pode, por exemplo, ser aquele fundo bonito, todo cheio de arabescos, por exemplo. Aí uhum. muitas vezes a Que aí pessoa vai. confunde, é muita informação. Isso. Mas e assim, a questão, além de muita informação, o que que acontece? A gente precisa, quando a gente está fazendo uma foto para vender, a gente precisa exatamente desenhar a foto para a pessoa. A gente precisa desenhar aquilo que a gente quer mostrar. Por quê? Se a gente fizer essa foto na frente dessa parede totalmente enfeitada, digamos assim, pode chamar a atenção a ponto de a pessoa olhar só o fundo e não olhar Uhum. o bolo, né? Então a gente Sim, que é o precisa, assim, principal, que é o objeto da venda. isso, porque às vezes a gente vai fazer a foto e a gente sabe que a gente está fazendo, que a gente quer fotografar o bolo, mas a pessoa que Uhum. está vendo, ela não sabe. E se você der elementos e informações extras para ela, ela pode se perder ali na sua foto. E se a foto for principalmente para o Instagram, para colocar feed e tudo mais, se a gente não conseguir chamar e prender a atenção da pessoa em 3 segundos, É esquece que isso ela aí. já vai passar para cima e vai olhar a próxima foto. É isso aí. Teve mais gente aqui se entregando, ó. As caixinhas da Kodak continham essas informações. Ah, ó, aqui a minha xará, a Luciana, dizendo que tá amando. Também perguntaram aqui se tudo isso é para mesmo para vários tamanhos de bolo. Você já falou que sim. Uhum. É. Fundo preto, fica legal? Então, você até pode utilizar um fundo preto se você estivesse fotografando um bolo cinza, um bolo Uhum, que fosse, que tivesse uma variação de cor que fosse ir para o preto, tá? Se uhum. não, não indico, porque o preto ele vai ter muito contraste de luz, né? No preto a gente tem a Fica ausência muito da duro, luz, né? e isso, o preto a gente tem a ausência de luz, e o bolo, dependendo da cor, a gente vai ter presença de luz, mais presença de luz. Isso pode gerar um contraste que não fique agradável aos olhos. Maravilha, maravilha. Essa foi a pergunta, deixa eu ver aqui, da Eliane, do Fundo Preto. E o que que você indica mais para essa questão do Instagram, de fato? Então vamos entrar aqui bem no Instagram. O que que você acha assim mais interessante que hoje chama mais atenção, que de repente dê mais apetite ou até mesmo que evidencia a beleza de um bolo? O que que você acha assim que vai chamar mais atenção aqui para o Instagram?
Bom, a gente vive na era do. Eu aqui, como trabalho muito com fotografia de alimentos, na era do porno food, né? Então a gente tem que. A pessoa tem que olhar aquela foto, ela tem que desejar aquilo que ela está Sei. vendo. Quando a gente vai mostrar um bolo na íntegra, o visual todo do bolo, aí a gente tem que pensar na questão estética, né? O que exatamente esteticamente vai chamar a atenção da pessoa quando ela estiver vendo. Então, um exemplo pode ser o detalhe, aquela foto do Uhum. detalhe, da flor, e isso pode chamar mais a atenção dela, Deixa eu e pegar aqui, aí, vou pegar. isso, e aí a partir desse detalhe, ela pode colocar as outras fotos mais tradicionais no carrossel, né? Isso, essa aí, ó. É, acredito que essa foto chama mais atenção, tanto essa, que é o detalhe da pintura, e tanto a outra, que é o detalhe da flor, que é um trabalho manual. Então, eu acredito que isso chamaria a atenção das pessoas. E aí, depois, no carrossel, ela pode colocar o bolo, né, mais tradicional, mostrando ele todo, e depois outros detalhes. Mas se a gente Uhum. quiser despertar o desejo do consumo, aí a gente tem que mostrar textura, a gente tem que mostrar recheio, a gente tem que trabalhar aquela Uhum. questão do recheio caindo, do recheio daquela mordida. E Então aí, eu vou então, entrar aqui no seu Instagram. Pera, vai falando, vai isso. falando. É, a Marcelena aqui está escrevendo, né? O problema é que a gente deseja comer tudo que o Jonathan Que não fotografa. foto- Gente, é uma coisa. Ataca a Marcelina na pessoa. Ataca, ataca mesmo. Mas se a gente quiser então despertar o desejo de consumo, eu fiz um post essa semana só sobre despertar o desejo. Uma que começa no Sim, eu até fundir, isso, compartilhei. Eu até compartilhei isso. aqui. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Então, nesse sentido de despertar o desejo, a gente precisa ter o recheio escorrendo. A gente, ó, aí, por Olha exemplo, isso, minha ó, esse é um gente. fondue de chocolate branco e cookies. Então, e o cookies ele vem numa Olha tigelinha que ela isso. não é tão bonita, né, para fotografar no caso, né? Então, o que que eu fiz? Eu espetei lá no garfinho que se utiliza até mesmo que não era nem pro próprio biscoito, e sim para De as carnes, frutas. né, as Aham. outras, isso, frutas. Utilizei ele até para não mostrar a mão, coloquei ali a ponto de começar a escorrer. Aí ali eu comecei a fazer as fotos. E aí não só fotos, desse momento a gente pode ter foto e a gente pode ter vídeo. Aí a gente vai trabalhar com câmera lenta, enfim, vai começar a trabalhar a edição, e aí com isso a gente tem aí mais desejo. Bom, essa aí é tradicionalíssima, né, que é o queijo, né, e uma Ai, meu pizza, Deus, eu não tô com fome, imagina. o que representa uma pizza é o queijo. Então a gente precisa ter a foto da textura do queijo. E é isso que vai despertar ali o desejo da pessoa. Aí ela não está nem vendo qual é o recheio. Se eu não me engano, essa aí acho que era até uma portuguesa, que as pessoas não gostam muito, né? Porque mais É, nem vegetais. sei. É, não, não sei. Não E sei. aí, mas o queijo desperta a total vontade de comer a pizza, né? Então, essas texturas. A gente pode passar a próxima aí, por favor, que acho que a gente já vem com aí, ó, a questão do molho, né? E o molho ele pode ser caldas, ele pode ser cobertura, dependendo, né, de qual é o bolo, de qual é o cupcake, de qual é o que ela exatamente está fotografando, o molho, essa questão do derramar a calda pode sim ajudar a vender o produto. Sim, até mesmo com uma fatia de um bolo, botar essa calda assim por cima, meu pai. Isso, exatamente. Então a gente pode ajudar a vender mais o bolo só simplesmente com a fatia do bolo e colocando a calda, um bolo de cenoura e a calda de chocolate por cima. Você colocando a calda. Porque o ato de colocar, ele te dá o teu inconsciente, ele vai entender que é fresquinho, que você está fazendo agora, Sim. e aí você vai remeter ao bolo que a avó fazia, que a mãe fazia, né? Então, A lembrança afetiva. então essa ligação
estar sendo feito agora, ele vai proporcionar muito mais desejo do que você colocar o bolo esteticamente bonito com a calda por cima. Ó, teve gente dizendo aqui que ainda bem que já jantou. E se aqui, isso aqui eu não consegui, gente. LF, não sei o quê. Se eu despertar o desejo, vou virar um boto. Tem que Aqui despertar o agora. desejo dos outros. Ó, aí a gente tem um doce, né, uma sobremesa aqui de Gramado, e ela é uma panqueca de doce de leite. E ela tem duas formas de a gente vender ela. Uma é essa de mostrando o doce de leite saindo para fora, que é algo que quem gosta de doce de leite já se imagina comendo de colher, conectando com o sorvete ali atrás, né? A outra forma, eu não coloquei aí nesse post, mas é que ali, se você perceber, ela é cheia de açúcar em cima. E Sim, sim. na hora Tá de dando para ver até servir, aqui embaixo também. isso, na hora de servir, quando vai na mesa, eles vêm com uma chapa que estava na brasa, e aí eles colocam Hum, ali, e com isso e derrete o faz aquele. açúcar, Ah, queima, meu. mas assim, além do aroma, é uma fumaça fantástica assim que sobe. Né? Então, Nossa, que coisa mais linda. isso, se entrar ali no. Eu acho que eu tenho postado no meu Instagram esse vídeo. Vou Então, procurar, vou procurar. outra forma de vender ela. Ó, aí na questão, por exemplo, da carne, é a gente mostrar a textura, tanto a textura dentro da carne, que a gente vai vir na questão do ponto, quanto a textura por fora. Então, se a gente for trocar isso por um bolo, você pode ter o bolo cortado, onde você está mostrando o interior do bolo e a parte externa do bolo. Então, isso, né, adaptando para o bolo. Realmente. Deixa eu ver. Ah, ainda tem mais aqui agora no prato em si, a pessoa. Isso, a gente utiliza a pessoa, né, comendo exatamente o que você está fotografando, porque daí a gente humaniza a foto. Então pode Sim. ser, se você vai fazer a fatia do bolo, pode ser ou com um garfo no bolo, ou segurando uma xícara de café, uma xícara de chá, ou uma bebida, né? Então, a partir do momento que você faz isso, ajuda. Mas o grande lance dessa foto é a pessoa se imaginar estar na foto. Por que que eu fiz? A gente colocou ali tudo que a gente queria fotografar, a modelo sentou, né? Até por sinal é a Marcilene que está aí comentando, a nossa modelo. Pois é, ela tá aqui babando. E E a minha aí, aluna, Rosane, já disse que a fome bateu. Viu, Rosane? É isso. Você tem que entrar lá no curso, assistir a aula do Jonathan, exatamente para poder fazer essa fome bater para os seus clientes. e aí o que eu fiz nessa foto foi pegar o celular e, né, vim aqui por trás, e aí eu coloquei o celular na altura dos olhos. Então, ou seja, eu fiz a foto Hum, da visão da pessoa consumindo. Então, isso ajuda bastante a pessoa a se imaginar ali naquele momento. fantástico. Ai, meu pai. Agora, aí entra os alcoólatras aqui na história. Bom, nessa foto a gente tem dois elementos que ajudam a foto a vender. Uma é a questão do movimento, né, do movimento do vinho sendo servido, e esse movimento pode ser o vinho, ele pode ser um chá, ele pode ser um café, né, não necessariamente o vinho. Mas o que eu quero mostrar ali é que o vinho está sendo tomado no ambiente tal, e aí com isso a gente tem ali a ideia de que o dia está frio e que tem a necessidade de aquecer a partir deste aquecedor, né? Agora ficou redundante, né? Aquecer com aquecedor. Mas o que exatamente está acontecendo? Ele não está só tomando o vinho em casa, ele está tomando o vinho num dia de frio e que necessita do aquecimento. Então a gente completa ali a mensagem e passa uma experiência. Então, você pode, se você faz bolos que é para consumir em família, então daqui a pouco você está com o bolo, você está cortando o bolo e atrás está a sua casa, está a sala, está as crianças brincando. Então você passa essa dimensão do que exatamente da experiência que está acontecendo ali. Isso até é bacana, como você falou, de repente agora, até chegando outubro, Dia das Crianças, já pensar numa estrutura de foto das crianças brincando ao fundo,
para ter esse acolhimento da comida, eu acho que é bacana, né? De um bolo entrando com as crianças ao fundo, brincando. Também Natal, que é um tema que a gente mal fecha o Natal, a gente já tem que começar a planejar o Natal do ano seguinte, porque de fato é a época do ano que a gente mais vende, é a época que a gente mais produz. Esse ano, por exemplo, eu entreguei 25 bolos no total aqui no Natal. Ah, coisa Então, boa, coisa boa. Para quem isso no meio da pandemia, né? Então, eu vou, me cobra ali depois, eu vou te mandar uma postagem que eu fiz, que eu acho que ela já está um pouquinho antiga, mas foi na época do Natal, aonde a gente recebeu um box que vinha um bolo de frutas, nozes, enfim, um bolo, né, que se conectava com o Natal, e esse bolo, ele tinha uma cobertura, mas essa cobertura, óbvio que ela não vinha no bolo, ela vinha num frasco, e aí eu fiz foto colocando a cobertura, e aí eu tinha aqui algumas arvorezinhas, uns pinheirinhos pequenos, e foi da forma que eu ambientei. Então eu utilizei uhum, madeira, utilizei o verde do pinheiro, e utilizei o bolo, e aí veio o biscoito, veio mais alguns elementos que agora eu não lembro, mas assim, fiz em casa, no meio da tarde, uhum. utilizando luz de janela, o fundo cinza, e aí, para dar um toque especial, eu utilizei ali os pinheirinhos, mas porque eles eram todos verdes. Então, assim, não tinha Uhum. aquela briga de informação, ele só complementava a minha foto. Que E aí era o me cobra. contexto da própria caixa, né? Do próprio box. Isso, exatamente. Aí depois me cobra que eu te mando o post, aí você compartilha lá com o Manda, eu vou pessoal. compartilhar. E aqui, essa aqui também de ambiente, que é muito legal. Isso, aí é a questão de você não focar só no produto, mas focar na experiência onde o seu produto ele pode estar. Então aí a gente tem as taças de espumante, era uma vinícola, e temos também ali o que estava sendo servido, mas eu dei grande evidência para a grama verde, o céu azul, a árvore proporcionando uma sombra, né? E aí Uhum. percebam até que nessa foto a gente tem sombra lá embaixo da árvore, mas o que eu estou fotografando está no sol. Não tá, exatamente. Isso, por quê? Porque vai ser a mesma intensidade de luz no produto, no alimento e também do céu, né? Agora, se eu estivesse fotografando um fundo que fosse totalmente na sombra, aí o ideal é que o produto também estivesse na sombra. É. Isso funcionaria muito bem para um bolo de casamento, Sim, sim, completamente. Ele com as funcionaria. taças, enfim, com essa questão E do ambiente. isso, exatamente. Quando for montar um cenário, quando você não for, por exemplo, não vai fotografar o bolo já no cenário que vai ser o casamento em si, você precisa fazer isso em casa, então você precisa pensar em elementos que te ajudam a contar a história, mas não Uhum. elementos que te roubam a cena. Então, digamos que a gente Uhum. vai colocar as taças de espumante para lembrar o evento, lembrar o brinde, você não vai colocar lá uma taça colorida, né, que vai tirar total atenção da sua foto. Isso de pensar nos elementos realmente é super importante. A outra aqui também de ambiente, ó. Isso. Aí, uma das coisas que eu quis destacar muito é até o que eu estava falando ali sobre utilizar talvez um fundo colorido. O que eu quis evidenciar aí era esse contraste da cor quente com a cor fria. Isso Exato. desperta atenção quando a gente está olhando as coisas. Então, por exemplo, aquela questão que perguntaram ali sobre o fundo preto, pode, desde que fosse algo cinza. Então, são coisas que Uhum. estão se complementando. Então, se você quer sair do branco, se você quer sair do cinza e você quer colocar, digamos, se eu fosse fazer a foto do drink em casa, você podia utilizar uma cartolina azul, com um Uhum. tom mais vibrante, que ia te ajudar a evidenciar o laranja do drink, né? Isso pode ser um bolo, Exato, que digamos vira que é um bolo. complementar. Isso, digamos que é o bolo ali todo laranja. Então não teria problema de a gente usar um fundo liso azul, um fundo liso azul com Perfeito. verde, né? Então essas complementações de cores elas vão te ajudar a evidenciar algo. Maravilha. Isso é realmente. Ó, aqui já é a última, já é a parte do fondue. Isso, exatamente. Mesma questão de
mostrar a textura e a experiência. Então, aí a gente tem o fundi com o pãozinho, vinho e a lareira atrás. Então, assim, a experiência completa de um fundi romântico na Serra Gaúcha. É isso aí. Outra postagem que você fez que eu achei a ideia sensacional foi a da Torre Eiffel. Essa eu achei muito legal. Isso daqui eu achei, eu até comentei na aula agora, na live de terça, que eu achei isso sensacional. E agora, deixa eu Isso. passar aqui, gente. É, Olha o que, só. isso, o que que eu precisava fazer? Eu tinha que fotografar, né, o macarrão, mas assim, eu não tinha nada em casa que fosse ajudar a evidenciar ele, né? Então eu digo, nossa, eu precisava de um elemento que fosse bem característico, né, da onde ele vem. Eu digo, vou para a televisão. Aí entrei lá no site, na televisão, que aí ficou grande, e aí com isso eu utilizei ali um vidro, né, um prato de vidro de cabeça para baixo, né, aí tá mostrando bem. E aí a questão de a gente utilizar o telefone de cabeça para baixo, né, com a lente do Virar celular. Isso, por quê? Quando a gente faz isso, a lente, a né, a lente aqui câmera, embaixo. isso, ela fica na mesma altura que está a base, ou seja, ela está enxergando isso aqui. E a partir do momento Então, que deixa ela eu botar enxerga uma isso, base aqui. isso, a partir do momento que ela, daqui mesmo, é como se a gente estivesse olhando, a gente olhando retinho aqui, a gente vê o reflexo do telefone. Se a gente tivesse com a câmera normal, ela aqui em cima, o que que ela ia ver? Ela ia ver para baixo para ver o reflexo do que está lá em cima. Então, dependendo, ele ia mostrar, não ia ser esse total reflexo, né? Que é esse Uhum. total reflexo que vai nos ajudar a deixar a foto mais bonita e evidenciar o produto que a gente quer. E aí eu utilizei apenas uma fonte de luz, usei um ring light super pequeno, né? Ele tem 20 centímetros e ele foi minha única fonte de luz aí. Lógico que a luz da TV, e por ser uma foto clara, ela emite luz, ela me ajudou ali a criar um contraste, mas é somente Uhum. essa luz, o macarrão e a base de vidro, né? E essa base de vidro pode ser você pode ter alguma outra base, você colocar água, você ter ali a parte da cozinha que tem, né, o mármore e tudo mais. Você pode utilizar uma lâmina de piso, né? Lógico que você não vai colocar O fazer isso no alimento na chão, lâmina. né, Exato. no chão, mas você pode ter uma peça de cerâmica exclusiva para foto, né? Então essa Uhum. peça de cerâmica também vai te ajudar a fazer esse reflexo. E assim, É. é você pensar de forma criativa. Eu tenho outros posts que eu também posso te mandar, esses mais antigos, bem lá no meio do início da pandemia, que eu precisava criar conteúdo, mas não podia sair de casa. Aí eu pedia as coisas na tela entrega e eu começava a inventar em casa. Teve uma que eu fiz na tela do computador com um tablet, né? Então ficou um Uhum. L de com a imagem de fundo e o tablet refletindo, e fiz foto, aqui a gente chama de cueca virada, tá? Que Sensacional esse nome. eu não sei como é que chama aí, mas é uma massa que, digamos que é mais ou menos nesse tamanho, né? Uma massa fininha, se faz um rasgo aqui, aí você vira e passa por dentro, aí ele vira enfim, aí eu te mando lá, Hum. isso. Mas assim, é uma coisa super simples, super artesanal, e foi uma das fotos que mais fizeram efeito, Sucesso. porque eu coloquei o fundo, era uma plantação de trigo. Então, assim, Hum. aí eu até dei o exemplo. Gente, se uma foto de cueca virada fez esse sucesso, imagina outras coisas, né? Então, assim, é utilizar a criatividade. E não só a É. criatividade. Esses dias eu dei uma resposta que eu particularmente julguei até um pouco grosseira. Olha, alguém falou Hã? aqui, Stay Experience, botou aqui que é Grostoli. Isso, pode ser, também, já conheci por esse nome também. Grostoli. Isso é mais no interior. Eu na cidade conheci como cueca virada. Qualquer virada. E aí eu me perguntaram qual que era o melhor aplicativo para fotografar.
E Uhum. aí eu digo, respondo ou não respondo? Respondo ou não respondo? E aí eu vi que assim, eu fui ok, eu tinha um pouquinho de intimidade para falar isso, mas assim, o cérebro. Aí a pessoa ficou assim, tipo, né, ele tá me xingando, o que que Hum. ele tá querendo dizer? Eu digo, não, é porque assim, ó, você já tem o celular, você já entende luz, você já fotografa bem. Então agora você precisa usar o seu cérebro a favor disso. Não é Abrir a cabeça. isso, não é o celular que vai fazer a foto linda, é a maneira como você pensou a foto. Então, o É contexto do isso usar aí. o cérebro é de sair, de chegar na frente no automático e fazer a foto, né? Só um pouquinho, vamos pensar qual vai ser meu fundo, qual vai ser minha luz, qual vai ser meu enquadramento, como é que eu vou editar essa foto depois. É nesse sentido de utilizar o aplicativo cérebro, né? E até mesmo o cérebro vai te dizer qual é o melhor aplicativo para fazer aquela foto. Você pode fazer Sim. direto na câmera, você pode usar um aplicativo, né? Então é nesse contexto de pensar a foto e não sair fotografando direto. Olha, a Eliane provavelmente entrou depois e ela perguntou aqui. Opa, peraí que entrou coisa aqui. Ela perguntou a cor coringa para fotografar bolo. Eliane, ele falou mais cedo que é o cinza, mas depois eu vou deixar essa live salva, aí você assiste ela inteirinha. Você vai ver que tem várias dicas por lá também. Tava bem com fome na hora que ele respondeu. Ô, meu pai. E a Miriam também botou que é Grostoli, é gordinho e doce. A Rosane, que é de Goiás, ela disse que também conhece por cueca virada. Isso, eu brinco, às vezes eu falo aqui pro César, por que que isso é bom. Eu disse, ó, leva farinha, leva açúcar e é frito. Como é que não vai ser bom? Sensacional a explicação. E a Miriam deu uma outra explicação, que o Ah, cueca virada, ele é mais fininho e crocante. Esse hum, outro é mais gordinho e doce. Então, entendi. cueca virada é diferente do Grostoli. Então, adorando as explicações, porque como eu não conheço, então. Ai, gente, eu tô que bato aqui no tripé e ele treme. Vamos lá. Alguém falou aqui, obrigada, vou usar fundo cinza, estão amando, que bom, gente. O Jonathan realmente arrasa. E, de novo, gente, nós falamos nas lives esses dias, assistam a aula do Jonathan, que está lá dentro do curso de flores, porque é super importante. Todas essas fotos que eu mostrei aqui do meu bolo, ele tirou explicando tudo passo a passo, então entra lá, assiste. Se tiver alguma pergunta que eu não souber responder, eu vou perguntar para ele responder para a gente, tá? Mas é super importante assistir, porque realmente a foto é o primeiro impacto, é aquilo que ele falou mais cedo, a história dos 3 segundos. Se você não cativa a pessoa pelos 3 segundos ali, passa no feed direto e acabou, já Ó, era, que você já perdeu a venda. eu tenho uma piada, digamos assim, que as pessoas vão gravar muito a importância da foto. Gente, quando você está procurando lá o par perfeito num aplicativo de relacionamento, o que que você vê primeiro? A foto. É pela A foto que foto. você dá o match ou não dá, ou você passa ou você não passa. Então, é a foto que tem que fazer a pessoa querer o teu produto. Pois é, mas olha, só a sua descrição, que já passou de gente aqui dizendo que queria essa história dessa cueca virada aí, ó, massa frita passada no açúcar e canela. Qual o Instagram dele? Gente, o Instagram dele é esse que já está aqui, é Jonathan Foto. Jonathan Fotos, não, Jonathan Santos Criativo, Jonathan Fotos é o antigo. Jonathan Santos Criativo, mas ele tá marcado tanto na publicação que eu botei antes aqui da live e também eu vou deixar no meu history, tá? Já tem inclusive a marcação dele no history também. Eu mandei inclusive em todos os grupos, todo mundo que é aluno recebeu o Instagram dele também. Aí aqui, todo mundo dizendo que vão fazer, vão aplicar. Já teve aqui, ó. A Cileia disse que já usou a técnica da cartolina branca, então, para rebater Ah, a show. luz.
funciona. Maravilha. Dio, tem mais alguma sugestão que você queira falar? Lá no final, depois que você usou a luz, que você fez a composição, você precisa só pensar na edição, tá? E a edição, ela Perfeito. não é algo mirabolante. Ela tem que ser simples e sucinta. Ela tem que transmitir uma mensagem. Então, quando você estiver editando uma foto, você pense se essa edição, ela está transmitindo aquilo que você quer comunicar pro teu consumidor, tá? Então, e a edição, ela pode ser algo que vai valorizar muitas vezes o teu produto. Porque, dependendo da luz, dependendo do celular, dependendo de vários fatores, a gente não vai ter a cor exato na hora da captura, né? Então, a edição, ela vem para você evidenciar as cores e evidenciar também as texturas dos produtos. E também para dar destaque, porque digamos que você vai fazer vários cupcakes na foto, vários docinhos, várias flores, Uhum, mas você precisa jogar atenção para uma. E na edição perfeito. você consegue também fazer isso, evidenciar um e desfocar os outros. Então pensar muito bem e procurar técnicas procurar mais conhecimento na edição. E para a edição, o que você mais usa de fato é o Lightroom. Isso, eu gosto de utilizar ele, primeiro, porque ele tem uma versão que é gratuita, então tem Uhum. acesso para todos. Muitas vezes quer dizer, uma vez por semana eu disponibilizo sempre um preset novo que eu crio para determinada situação, então todo vai estar disponível para todo mundo sempre. E mesmo na versão paga, que se eu não me engano é R$ 9,90 por mês, se você tem um fluxo de trabalho a ponto de valer a pena investir R$ 9 por mês para Claro. fazer, é muito barato, porque ele vai te entregar ferramentas nesses R$ 9,90 que vão te ajudar muito na hora assim, de dar o toque final na sua foto. Mesma Uhum. coisa que a cereja do bolo na foto é a edição. Ela pode estragar a tua foto ou ela pode valorizar muito e tornar ela mais chamativa. Porque de fato a gente consegue ver bem a diferença de fotos que não tem edição alguma, que simplesmente daquela forma que saiu, foi, publicou, e fica uma foto um pouco lavada, né? Não tem tanto contraste, enfim. E a questão da edição, de fato, como você falou, também pode estragar bastante uma foto, né? Isso, eu vejo que o pessoal usa muito os filtros do Instagram. Vai lá, tem um produto lindo, maravilhoso, tem uma foto legal, aí vai lá e põe o filtro e, né, estragou Fué, totalmente fué, o fué. produto. É. A Miriam está dizendo aqui para eu ir para Gramado. Miriam, eu estive com o Jonathan em janeiro do ano passado, que foi assim maravilhoso, uma experiência única, né, Dil? Foi bom demais. Cadê Cezinha? César, só toda hora só coloca olhinho aqui de coração, meu amor. E o bom é que foi, né, a nossa festa antes da pandemia, né? Então a gente pôde Pois é, foi o último aproveitar. casamento que eu fui, foi o de vocês, que foi bom demais, precisando voltar. Agora vai ter que ter bebedouro de Red Bull para a gente conseguir fazer a festa aí direto, direto, dias e dias. Verdade, precisamos disso. Saudade, Cezinha, Cezinha lindo. Depois marcar uma live com o César também, que só assim para a gente matar a saudade, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Verdade. Então, gente, outra coisa agora importante. E seu curso, para você ainda passar mais informações do que você já passou hoje aqui, como é que é a questão aí do seu curso? Você tá com turma para abrir? Vai daqui a pouco? Como é que tá a sua questão aí de curso? Eu abri uma turma em janeiro, foi Uhum, muito legal, muito bacana e serviu para eu ver o meu curso de uma forma diferente. E então ele está sendo todo reformulado dentro uhum. dessa pegada que eu falei no início da live de o fotógrafo de bolso. Eu vejo que quem precisa aprender a fotografar não é somente por hobby ou porque gosta, é porque ela precisa. Então, Precisa, exato. a partir do momento do precisa, ela necessita de ser um
um profissional nisso, né? Ela tem que ser uma profissional. E eu vejo que a fotografia ela evoluiu a ponto de a gente quebrar paradigmas e qualquer pessoa ser fotógrafa com o celular. Mas assim, antes, né, de eu receber as críticas dos fotógrafos, para uma foto específica, né, para uma necessidade específica. Antes a gente contratava o fotógrafo para fazer um catálogo e ele ia ficar lá 6 meses, 1 ano utilizando aquela mesma foto. E hoje a gente precisa de uma foto descartável, né? Uma foto Exato, é instantânea. Que, dinâmico. isso, que a foto de ontem ela já não está valendo mais, já tem que ter outra. Né? Então a gente não consegue ter esse fluxo, esse volume de trabalho com um fotógrafo profissional. Então a gente precisa ser um fotógrafo e eu estou denominando esse fotógrafo como um fotógrafo de bolso, né? Que vai aprender a fotografar com o seu celular. É isso aí. E alguma expectativa para abrir uma nova turma? Desse novo formato, provavelmente agora, final de julho ou agosto. Maravilha. Então, final de julho, a gente volta a bater um papo para você contar um pouquinho mais. Tá marcado? Então, última semana de julho, a gente volta a conversar? Voltamos sim. Maravilha, porque realmente acho que hoje em dia ninguém mais pode ter somente uma profissão específica. Eu vou ficar o dia inteiro na minha cozinha, só vou trabalhar na cozinha, não posso fazer mais nada, porque é isso que eu sei fazer e ponto. Não, a gente precisa entender de finanças, a gente precisa entender de fotografia, entender um pouquinho de mídia, porque não adianta, a gente precisa disso tudo para poder sobreviver e vender e também lidar, entender como funciona realmente uma empresa, por mais que seja uma empresa caseira, a gente precisa ter a visão de empresário de fato para conseguir aí sobreviver. Então, não adianta só pensar aqui na mistura de açúcar e farinha, com aquela friturinha básica, mas entender realmente da foto e saber que isso que eu estou sentindo, que eu estou vendo, que eu estou aqui, olha, com um pote aqui de chocolate, esse chocolate aqui vai ter um visual apetitoso e realmente isso vai me fazer vender e ter a questão do que a gente está aqui lidando para isso. A gente precisa ter lucro, não é só trabalhar a Madre Teresa de Calcutá. A gente está trabalhando exatamente para sobreviver, para pagar luz, enfim, para ter aí quem tem filhos, para pagar a escola de filho, enfim, a gente tem que fazer o nosso trabalho render. Então, o Isso, primeiro passo é isso aí, é a fotografia. e um exemplo para as pessoas entenderem da importância da fotografia é você consegue fazer o bolo sem farinha? Ok, até pode ter uma técnica aqui sim, mas Sim, assim, a base, né, é a farinha. Então, assim, você não não importa consegue. qual, É isso, mas tem que ter mas. alguma farinha. E você não consegue vender sem uma foto? Então, Exatamente. essa é a base. Da mesma maneira, a gente precisa da luz, que a gente precisa da internet, que a gente precisa de utensílios, a gente precisa da fotografia. Então, quanto mais apetitosa for a fotografia, mais você vai vender. Olha o exemplo, quem que já foi no McDonald's e compra o McDonald's pela foto? Chega lá, Opa, vê no display aquela alface caindo, o tomate, o queijo, e aí quando você abre a caixinha, né, é algo, né? é Então, que completamente diferente. e que bom que a gente possa, que a gente consiga fotografar algo que é real, que é gostoso, que é o que realmente a pessoa vai consumir, né, de uma forma com que ela consiga sentir desejo só em olhar. Isso aí. Gil, amei. Eu agora, infelizmente, se eu pudesse, eu continuava conversando aqui com você, mas eu tenho que gravar e a gente vai emendar agora a madrugada toda. Mas foi um papo delicioso, espero que todo mundo tenha aproveitado. Compartilhe as coisas aí que você falou, dessas postagens antigas e tudo, para eu poder compartilhar aqui também. E Uhum. vou botar lá também seu perfil para todo mundo entrar. Sigam o Dio, gente, porque ele é maravilhoso, dá dicas maravilhosas. Todo santo dia tem postagem nova. Quando eu vejo, tem lá uma postagem nova no perfil dele. E realmente eu estou aí ansiosa pelo seu curso. Tá bom, meu amor? Lu, Morrendo de saudade. Cezinha, Cezinha QD, Cezinha passou alguma coisa aqui falando dos biscoitos, gente? Que ele quer os biscoitos de limão. Vamos providenciar isso, Cezinha.
querendo os biscoitos mais lindos. Ô, meu amor! Mas o bom mesmo é comer o biscoito, não é só ver, não. É verdade, é maravilhoso. Lu, obrigado pelo convite, foi realmente muito bom ter esse papo, né? E para quem tiver dúvida, só chamar lá no Instagram, no direct, que se não for tão rápido, o mais breve possível, eu vou estar aí ajudando e Isso respondendo. aí, isso aí. Então, querido, um beijo Beijão. grande e até final de julho, vamos marcar, depois eu posto o cronograma todo certinho. Final de julho vamos ter aí várias lives interessantes e, claro, você aqui também para falar do seu curso, que eu já estou ansiosa. Tá bom? Show. Obrigado, um Beijo. beijão. Boa Tchau, noite, pessoal. tchau. Boa Tchau. noite.